Fala, empresário, empreendedor, dúvida muito comum, posso contratar um MEI? Fica comigo até o final que eu vou te esclarecer, mas antes, deixa eu fazer aquele convite. Se é novo por aqui ou não é inscrito, se inscreve no nosso canal, marca o sininho para receber as notificações e claro, se o conteúdo estiver fazendo sentido para você, deixa aquele like que é muito importante para nós. Mas vamos lá, isso é uma dúvida muito comum, a gente se depara muito na Caetano Contabilidade com essa dúvida. Posso fazer um contrato com o MEI? Vamos entender primeiro. O MEI ele é muito popular no Brasil devido à simplicidade tributária e vem ganhando muito força. Mas o que é importante? Quando a gente traz para o quesito de contratação de MEI, eu quero esclarecer alguns pontos. Primeiro, sim, é possível você ter um MEI contratado para prestar serviço para você. E aqui é o primeiro ponto importante, entender que não é contratação, e sim uma prestação de serviço. Esse é um ponto que eu quero deixar bem claro. Contratação é quando você tem um funcionário de CLT. Quando você faz um contrato com o MEI, é um contrato de prestação de serviço. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Fazendo o contrato de prestação de serviço, observe o limite do MEI. Vamos lembrar aqui que o microempreendedor individual tem um limite anual de 81 mil, R$ 6.750 mês. Isso significa o quê? Que esse contrato de prestação de serviço não pode ultrapassar esse valor. O MEI não pode receber mais do que esse valor, porque senão compromete a opção pelo MEI do lado do prestador de serviço. Terceiro ponto importante, verificar a atividade do MEI. Qual que é a atividade desse MEI? Lembrando que o MEI é um empreendedor, ele tem um CNPJ. Qual que é a atividade que ele exerce? Está condizente com o que ele vai exercer aqui nesse contrato de prestação de serviço dentro da minha empresa? Isso é fundamental para você não ter problema lá na frente. Quarto ponto importante, clareza na prestação de serviço que esse MEI fará dentro da sua empresa. Lembrando aqui, ele não é funcionário, não é contrato CLT, não pode ter exigência de horas, de regras. Claro que o contrato de prestação de serviço também permite você definir alguns pontos nesse sentido, mas não igual um funcionário que tem que cumprir jornada e tudo mais. Então, ter clareza realmente do que está sendo contratado e do que se espera dessa prestação de serviço. Quinto ponto importante, como eu disse anteriormente, o MEI ele é um empreendedor. Então, ao fazer um contrato de prestação de serviço com esse MEI, lembrando que ele pode prestar serviço para outras empresas, ou seja, não existe aqui uma exclusividade. Por quê? Porque ele é um empreendedor. A atividade dele permite ele prestar serviço para mais empresas. Então, isso é importante você entender também para não querer que esse MEI fique com exclusividade e aí comece a caracterizar um vínculo trabalhista, que isso pode gerar um problema para você lá na frente. Outro ponto fundamental para mencionarmos aqui é a parte de imposto e direitos trabalhistas. Primeiro, nesse contrato de prestação de serviço, nessa contratação, o imposto será recolhido pelo MEI, pelo prestador de serviço. E lembrando que esse prestador de serviço não terá direito às verbas trabalhistas igual a um contrato de CLT. 13º, férias, recolhimentos de encargos, estabilidade, auxílio, doença, claro que ele está amparado lá pelo recolhimento do INSS da parte dele, mas não existe aqui os direitos trabalhistas comumente estabelecidos nas convenções de trabalho. Isso é muito importante deixar claro entre as partes para que lá na frente não gere também conflito e problemas tanto para o empresário como para o prestador de serviço. E por último, e não menos importante, os riscos trabalhistas disso tudo. O que são os riscos trabalhistas? Se esse contrato não for nessa modalidade, não for atividades condizentes e haver aí uma fiscalização e for definido que existe uma fraude, ou seja, esse contrato de prestação de serviço foi simplesmente para se valer de benefícios de se pagar menos imposto, ou seja, o ideal seria o vínculo trabalhista, isso vai ser caracterizado como fraude, como penalidades mais severas, até de crime, além dos encargos e tudo mais que você terá que rever como empresário. Outro ponto importante é o próprio prestador de serviço se achar no direito de mover uma ação trabalhista, ou seja, de ele entender que existe ali um vínculo trabalhista e não um contrato de prestação de serviço e mover uma ação contra você, empresário, e também gerar penalidades. Então esses são os pontos que eu gostaria de trazer desse assunto que é polêmico e relembrar, sim, é possível você ter contratação de MEIs dentro da sua empresa. Existem algumas atividades aí que estão mais relacionadas a isso. Recentemente houve mudança na legislação trabalhista, permitindo até atividades meio que anteriormente não era, atividade fins que anteriormente não eram permitidas. Se ainda ficar alguma dúvida, deixa aqui seu comentário, deixa também um comentário se fez sentido o conteúdo ou se ficou ainda alguma dúvida
sobre o assunto e, claro, te convidar para deixar seu like também, que é muito importante para o nosso canal, e te aguardo no próximo conteúdo.